Fala meus perritos, beleza? Meu? Bem-vindos a mais um vídeo. Ah, Esse vídeo está saindo nesta manhã de dia vinte por e quê? cinco, de dia 26 de Vocês março, depois do jogo vocês não fizeram nada? porque depois do jogo a gente fez uma live com, cara, tinha quase 8 mil cabeças na live, é impressionante, então muito obrigado, tá? Então, caso você queira ver a repercussão Vai lá. imediata, porque a gente começou a live antes do jogo acabar, inclusive durante a live saiu o quarto gol, a gente fez lá, tá? Mas a gente vai fazer aqui a repercussão também, né, nesse vídeo do jogo e falar um pouco mais da relação treinador-seleção, que eu acho que entra nesse pormenor, que a gente falou no jogo contra a Colômbia. Ali a gente já pediu, não dá mais, já tem que sair o Dorival. E aí vem essa derrota com a Argentina, que é a Bom, maior derrota da seleção brasileira na história das eliminatórias, esse 4-1, tá? ali mais recente a gente já pedia, né? Uhum. Porque a saída do Dorival pra É mim, que eu vou ligar a fritadeira agora. como eu disse na live, pra mim naquele momento da Copa América que ele tá com a mãozinha na cabecinha lá fora da rodinha, pra mim Sim. ali ele já tinha caído, inclusive a gente falou na live pós daquele jogo, Uhum. ali ele pra mim perdeu o respeito de tudo, não tem comando, Sim. devia ter caído. Não caiu, perdemos mais alguns, praticamente quase um ano. Ah, sim. Poderia ter outro treinador aí quase um ano novamente desde aquele episódio. Não trocou. E aí Dorival não evoluiu em nada. A gente viu a seleção brasileira Dorival. passando sufoco para Quero meu ganhar de pão. adversários relativamente mais fracos. E hoje contra a Argentina, né? Depois de tudo que foi repercutido durante a semana no Romário com o Rafinha, tomaram-lhe um sapeco daqueles pra você perder o norte. É, a gente tem que separar isso em tópicos, porque acho que é até importante a gente falar. O Dorival, primeiro. Dorival, quando ele assume a seleção, tá? Naquele momento, eu não sou. Minha tá aqui vídeo, eu falei, pô, eu acho um bom nome. Por quê? Técnico bom de clube e tal. Tem uma fama de ser um técnico mais tranquilo, apaziguador e tal. Talvez para o ambiente seja bom e tal. E aí o Dorival assume e faz a primeira escalação, a convocação, e pega duas pedreiras de frente. Dois amistosos muito difíceis contra O Inglaterra e auge Espanha. dele foram os dois primeiros É. jogos. E aí o Brasil joga bem, cara. O Brasil vence a Inglaterra, jogando bem, e joga contra a Espanha e empata um jogo, mas um jogo assim que a Espanha foi melhor, mas que a Espanha conseguiu 2 gols na mão larga, né? Os pênaltis pra Espanha. Roubado. Então assim, não tinha VAR, né? Resolveram que aquele jogo não ia ter VAR, mas enfim. E aí, beleza, ficou uma boa primeira impressão. E aí o Dorival recebe de prêmio 45 dias pra treinar a seleção brasileira pra Copa América. E aí Coisa que vem quase o, ninguém teve essa oportunidade. aí ele tem mais 2 amistosos antes da Copa América, vence o México com o gol do Endrick, que também salvou ele nos outros 2 jogos. O Endrick fez o gol contra a Inglaterra, o Endrick fez o gol de empate contra a Espanha, o Endrick deu a vitória para a seleção brasileira diante do México no amistoso antes da Copa América, e teve o empate com os Estados Unidos, gol do Rodrigo, se eu não me engano. E aí o Brasil vai para a Copa América, e chega na Copa América e é aquilo lá, só contra o Paraguai o Brasil joga bem. Os outros jogos Só. todos o Brasil vai muito mal. Lembrando que aquela Copa América, o Paraguai foi o saco de pancadas É, de todo e mundo. já melhorou, inclusive, Inclusive, quando trocou de técnico, a gente fala, ó, tá 8 jogos sem perder. inclusive empatou com a Colômbia depois de estar perdendo 2-0 nesse último jogo aí. Então, beleza. Mas, beleza, foi mal na Copa América. Bom, beleza, ele teve um bom primeiro momento aí, vamos ver o que ele faz. A partir daí, foi só desgraça. A Mesmo, partir dali. exato, mesmo nas vitórias da seleção brasileira, o Dorival Júnior não mostrou nada. Evolução, não É, teve e é evolução, o nada. argumento que ele mais usa: evolução. 2 pontos que a gente tem que falar. É esse parada de evolução que ele fala: ah, estamos evoluindo, tá chegando no time, estamos acertando e tal. Falta só um pouquinho pra chegar no time ideal. Pra mim, ele foi muito mal nos jogadores que foram bem ali, que se destacaram, tiveram alguma coisa de Igor diferente nos momentos Jesus, Luiz ruins. Henrique, né? Andréas, Andrés o próprio Pereira. Endrick, você falou, em alguns momentos o Sim, Endrick o Henrique ajudou salvou ele muito 3 vezes, né? Dorival, e do nada é um cara que é quase uma persona não grata nesse ciclo do Dorival aí, é É. chamado quando não tem o que fazer, ele chama o Endrick. E não tem problema você testar jogador. A gente sempre é entusiasta desse negócio de teste. Você tem que ter um time base, óbvio, e você testar em cima desse time base. Só que o Dorival não tem o time base. Esse é o Não, ponto. Né? Ele tem uma zaga ali formada pelos 2 zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, que mal ou bem se complementam, embora o Brasil não esteja num bom momento defensivamente. O goleiro não. dele é o Alisson, a gente sabe disso. Ele tem 2 grandes incógnitas nas laterais. O sonho dele é o Danilo, mas o Danilo não quer jogar de lateral mais. Então ele tá procurando um lateral direito. Agora ele tá com o Wesley, mas já foi o Wanderson, né?
testou o Dodô. No lado esquerdo é o Arana o nome, mas já testou outros também, Alex Telles. O Abner, que pra mim foi o melhorzinho de todos os laterais esquerdos. Ele achou dois volantes com Bruno Guimarães e Gerson, que pra mim é o que ele quer. Ele quer o Neymar ali como aquele meia central ali, cérebro, pra jogar num 4-2-4, com Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. Na minha cabeça, esse é o time do Dorival Júnior. Só que pra mim vem o grande segundo problema, que é o que ele fala. A gente montou todo o prognóstico em cima do Neymar. O Neymar nem tinha voltado ainda. Exato. Né? Aí, pra mim, é só mais uma demonstração do quão perdido tá o Dorival. E uma coisa, Pepe, não exclui a outra. Quando a gente falou, pô, o Neymar é muito importante, não pode abrir mão do Neymar. Eu concordo, eu acho que você não pode abrir mão do Neymar. O problema é você só ter um time formado pra que o Neymar renda. Mas é o que a gente fala. O Isso Neymar, eu acho que é uma muleta, né, cara? vai ser super importante caso ele volte a ter nível de jogar futebol, porque até então a gente tá vendo aí, já tá aí a notícia é que ele não vai conseguir jogar o primeiro jogo do Brasileirão pelo Santos. Então a parte física do Neymar, não sei se a gente pode confiar e pensar em seleção brasileira. Pode até confiar e ter essa esperança, mas assim, é uma esperança, Hoje não é uma não. realidade. E a própria resposta é a Argentina, porque a Argentina fez um time, o Scaloni montou um time pra funcionar ao redor do Messi. Só que o Messi não estava hoje, no último jogo. O time deixou de funcionar sem o Messi? O time funciona sem o Messi. Entendeu? Funcionou sem o Di Maria, que se aposentou da seleção brasileira, da seleção argentina, né? Então, assim, o Scaloni, ele mostrou mais capacidade, mesmo não sendo um técnico nem perto da experiência que o Dorival Júnior tem. O Scaloni nunca foi técnico de ninguém antes de ser técnico da seleção argentina. Mas ele mostrou que para a seleção dele, ele conseguiu montar duas seleções. Uma tendo o Messi em campo e outra não tendo ele em campo. Então, ele é muito importante, ele é a grande estrela, ele estando em campo, ele é o principal, mas se ele não tiver, a gente sabe jogar sem ele também. O Dorival não sabe. E nenhum técnico parece que se mostrou condizente com isso. E o Brasil, cara, o Brasil tem o último melhor do mundo e um postulante a título da atualidade. Então, assim, é muito complicado quando você tem esse material humano e você não consegue extrair nada desses caras. Esse é um grande problema pra mim, tá? O outro ponto é a fala do Rafinha no Romário e o resultado do jogo. Uma coisa não exclui a outra. Quando a gente vem e fala, pô, o Rafinha tá certo, tem que provocar isso, mostrar personalidade é importante e tal, mas a gente falou, tem que bancar. Chegou lá. Tem que bancar, né? Chegou lá e não aconteceu nada. A gente vai ver no jogo o que pode acontecer. E também a gente falou, a Argentina continua favorita. Isso não tira o favoritismo da Argentina. Agora jogando lá, num momento muito melhor, o Brasil inexistente na parte do entrosamento, nada. Então, obviamente, era favorito. O que levou a gente ter um negocinho, falou, talvez aí a galera vai ligar, porque a gente sempre fala aqui nos últimos, desde a Copa América, é um time bunda mole. E talvez E hoje foi de novo. Virar a chavinha nesse quesito, pelo menos. Obviamente, eu não esperava que fosse um time coletivamente um show forte, nem nada do tipo, mas virar essa chavinha nessa parte de ser bunda mole, de aceitar tudo. E a parte coletiva, cara, foi o mais impressionante de tudo. Nossa. Era, assim, parecia jogo de adulto contra criança, cara. Parecia o 8º ano jogando contra o 3º das crianças. Cara, é impressionante, assim, a diferença coletiva de uma seleção pra outra era um absurdo. Tudo bem que o Dorival perdeu jogadores aí suspensos e contundidos no último jogo. Tudo bem que o meio de campo da Argentina é muito forte, tem 4 caras muito bons, né? Mas mesmo assim, é muito pouco perto do que faz. E o grande erro todo foi abrir mão de meio-campistas. Meio de campo é que faz o time funcionar. Você pode ter os melhores atacantes. Se o meio de campo não funciona, seus atacantes somem. E aí a resposta, Vinícius Júnior, Rodrigo, todo mundo muito mal. O Rafinha também foi muito mal, que foi o cara que falou e não aguentou, né? Não aguentou, tentou lá uma mini confusão ali no final do primeiro tempo pra mostrar aqui tem sangue, mas de fato foi ele que provocou, ele levou essa provocação pro ar e essa provocação repercutiu entre os jogadores da Argentina e a Argentina encarou esse jogo como uma resposta a ser dada. E eles deram a resposta, o Brasil não deu nenhuma. Né? Então, tudo que vier de porrada agora da argentino, de zoeira e tá vindo, agora o Rafinha tem que baixar a cabeça e aguentar calado, porque ele provocou. Faz parte, cara. Eu acho super válido. Na ótima temporada aí do Barcelona também, né? Eu acho super válido esse tipo de provocação, acho super válido esse tipo de esquentar jogo, de vender mais o jogo, tanto que essa declaração do Rafinha, junto com o Romário,
fizeram com que o jogo criasse mais interesse, as pessoas assistissem mais, não diminui o favoritismo de um lado e nem a competência maior que o outro time tem. Mas a postura de seleção brasileira para esse jogo, cara, foi vexatória, foi um vexame postural. A postura foi de vexame mesmo, cara. Ninguém jogou bem, tá? 3 minutos de jogo tá tomando olé, gente. Ninguém jogou bem, ninguém eu já ficou vi com sangue nos coisa olhos. ruim, mas tomar olé com 3 minutos de jogo no Brasil e Argentina, pra mim foi a primeira vez. E o quarto gol, cara, pra mim ele era humilhante de N formas, porque o cruzamento passa na frente da zaga toda, inteira, ela vai do outro lado do campo, do outro lado da área, o Arana olha pra bola, deixa ela passar, quando a bola chega no pé do Simeone, ele dá um carrinho totalmente desconectado da realidade e entrega o gol, cara. E assim, o outro também, o Murilo foi muito mal, tá? E eu não quero fazer, tipo, tudo bem, tô falando aqui de alguns jogadores. Aqui foi mal, aqui teve jogadores que ficaram mais marcados, que é o Murilo, que é o Arana, o Bento, o Léo Ortiz Marquinhos. também bem, o Marquinhos também no primeiro gol, pra mim, ele sai girando no próprio corpo, ele demora 3 horas pra dar um tiro. Joelinton, mas... A parte da frente ninguém fez nada além do Matheus Cunha, que fez o gol, só também. O Rafinha, o Vini Júnior, se você falar que ele... E o Rodrigo, se você falar que eles não jogaram, bom, eu aceito. E aí o cara me mete o Endrick pra jogar o segundo tempo inteiro, né? Com o time totalmente desmantelado. Ah, agora vai lá, resolve aí. Porra, cara, sabe? É só uma gota no balde de Dorival fora, porque o que ele fez com o Endrick também não se faz. Você botar na fogueira. Queimou o muro, querendo ou não, ele queima, né? Porque ele bota ali e fala... Não resolveu aí, não resolveu, tá vendo? Vou te tirar porque você tá fazendo merda. Você queima o cara, bota o Léo Ortiz na fogueira também, bota o Endrick, que ele não confia, todo mundo a gente sempre fala que não confia nem... Pô, e outra, né, Pepe? Ele não confia, mas ele deu um puta discurso falando do Endrick antes do jogo também. Porque foi cobrado sobre. Ah, mas ele deu um puta discurso. Deu um puta discurso, um papinho furado, daí no intervalo resolveu pôr o Endrick. Que, pô, foi convocado no lugar de um teórico meia, que é o Neymar, ele leva um centroavante, ou seja, convicção a gente não tá vendo aqui, cara. E assim, a gente fala do Andreas Pereira e, pô, parece um mito que a gente criou e tal. Mas também não é lá, a gente tá falando do maior jogador da história. Não, mas assim, eu falo do Andreas Pereira porque o Andreas Pereira, hoje, ele é um meia que joga na função de armador, camisa 10, tá? Lá no clube dele. Quando foi testado no Brasil, foi bem. Quando foi testado na seleção, na posição que ele está jogando atualmente, ele foi bem, fez gol. Então assim, o Matheus Pereira mesmo, que não tá no momento bom no Cruzeiro, mas foi um meia que também quando entrou, foi aquele jogo contra o Peru, né? Que também quando entrou bem e tal. São meias armadores, meias de criação, coisa que o Dorival resolveu abrir mão. E tudo bem, eu acho que o Neymar hoje é um meia mesmo. Ele pode ser esse meia. Mas você não teve o Neymar e você não chamou nenhum outro. Exato, na hora que você nem o Oscar, cara. Não chamou, sempre chamou o Endrick, chamou um centroavante para substituir o Neymar, pensando no Rafinha como armador. Pode até funcionar, mas você tem que ter opções, porque você perdeu os volantes, você não convocou só volante, você só encheu o time de volante de ponta. De novo, o Brasil dependendo só de ponta. Aí você vai contra outro time, que hoje é o mais forte, se não for o mais forte do mundo, que é a Argentina, né? Que tem o meio de campo com Paredes, Depou, McAllister, que é um monstro, Enzo Fernandes. Esse meio de campo engoliu o Brasil, porque você tava com o André e Joelinton de volantes, cara. Que com todo respeito, o Joelinton joga no Newcastle, que agora foi campeão da Copa da Liga Inglesa, e o André joga no Wolverhampton, que é um dos lanternas da Premier League. Tá lutando pra não cair. Com todo respeito, eu acho um baita jogador, acho que o André é muito bom mesmo. Não acho que, olha, é porque joga na Europa ele é bom. Não, eu sempre achei o André muito bom jogador. Né? Mesma coisa o João Gomes, também acho um bom jogador, mas também joga no mesmo time do André. Quando sua solução são jogadores do Wolverhampton, é um problema. Entendeu? Acho bom jogador, inclusive o Matheus Cunha, acho muito bom jogador, já elogiei várias vezes aqui. Só que eu acho que é complicado você ficar na dependência desses jogadores. Então, falta tudo isso, falta convicção na hora de chamar nomes, falta convicção na hora das falas, tenta falar muito certinho e se atrapalha todo. A tropecada que ele deu lá na coletiva foi só um supra-sumo disso tudo. É que você vê as entrevistas dele e ele se mostra nervoso. Sim, parece que ele não sabe o que ele tá falando, cara. E ele fala coisas que não condiz com o que a gente tá vendo. Hoje ele falou que ele tá acostumado, que o Brasil é o país da crítica, que é normal, não só no futebol, mas todo mundo que não agrada Y, X ou Y, é criticado como se ele tivesse sendo criticado de forma injusta. E outra aspa dele que a gente tem que lembrar. Que acompanha futebol há 3 dias, analisa o jogo da seleção brasileira nos últimos jogos, tem como você falar que ele tá sendo criticado de forma injusta. O Brasil não joga nada, gente. E outra fala dele que a gente tem que lembrar, quase esqueci,
O Dorival chamou pra ele uma cobrança que ele mesmo procurou. Por quê? Porque ele falou categoricamente: o Brasil estará na final da próxima Copa do Mundo e vocês podem me cobrar. A cobrança vai ser pra isso. Todo mundo tá cobrando pra isso. Aí não aconteceu a Copa ainda, como é que eu cobro? Ué, a gente cobra previamente, ué. A gente quer ver um futebol contundente. Tá sendo demonstrado aqui um futebol que condiz com um time que vai chegar na final da Copa. Pois é, esse é o ponto, né? Óbvio que pode acontecer. A gente ia falando, nesse momento, o torcedor de seleção brasileira ele tá só agarrado na mística. Pensando, pô, em 94 a gente chegou ali, quase não foi campeão. O Rony fez um vídeo falando: não, pode ficar tranquilo, vai chegar mal pra caramba, não sei o quê. E ganha a Copa. Em 2002, mesma coisa. O Brasil chega na terceira posição nas eliminatórias. Uma bagunça. O Brasil tinha perdido para Honduras em eliminatória em Copa América. Não tava bem e tal. Chega lá na Copa, salvo, pô, quase na última rodada pelo Edilson e pelo Luizão, que o Brasil vai pra Copa e aí em 2002 ganha. Né? Geralmente o Brasil, quando chega bagunçado, ele se arruma ali um pouco antes e ganha. Mas assim, em 70 também aconteceu isso, tá? Era uma bagunça em 69, a saída do Saldanha, a entrada do Zagallo também teve isso. Né? Mas não é sempre isso que acontece. 66 também teve bagunça e não conseguiu. Foi eliminado, inclusive, na pior campanha da história da seleção brasileira na primeira fase. Se escolher entre a mística de chegar mal e ganhar e escolher o time chegar bem e ver o que dá, eu prefiro chegar bem e ver o que dá. É, lógico. Assim, a gente fala místicas pela zoeira, né? Pela zoeira, óbvio, né? Mas assim... E também a gente tem que pegar os momentos que foi muito bem, né? Com o Tite passeou nas eliminatórias nas duas vezes. Nas duas, passeou, chegou com muita vantagem, chegou na Copa do Mundo, não se provou verdade, né? Com o Dunga também, o Brasil se classificou para a Copa de 2010 tranquilo, em alta. Chegou na Copa, a gente viu como é que foi. Então, mas nessas aí 2014, o Brasil chega depois de ganhar a Copa das Confederações lá. A gente falou, da Bélgica teve pênalti roubado, poderia ter dado. 2. Já tinha VAR. Fora as defesas do Courtois. Não, acho que na Bélgica não tinha ainda, não. Não tinha VAR ainda? Acho que não. 2018 já tinha VAR? Não lembro. Não me lembro, mas, pô... Não, tinha, lembro, tinha mesmo. O Gabriel Jesus, pênalti que... Tinha o negócio da linha do gol, pênalti, já tinha. Contra a Croácia, aquela merda, mais 4 minutos segurando, não querendo sair para ataque, seria outra coisa, mas é aquele né, mas seleção brasileira é complicado, viu? Não sei não, se vocês que não viram 2002, vocês vão ver o Brasil ser campeão antes de ficar velho e bater as botas. Ah, eu acho que vai, mas é complicado, porque a gente tá chegando a 24 anos sem títulos novamente, é o maior jejum da história da seleção. Já bateu 70, 94. O Brasil só teve um jejum tão grande até ganhar sua primeira Copa, que foram 28 anos, mas a gente teve 2 Copas que não aconteceram, em 42 e 46 por causa da guerra. Então a gente vai ter só a Copa de 50, que foi justamente no Brasil depois de 38. Mas, mesmo assim, foram 28 anos. Depois, a gente teve 24 entre 70 e 94, e novamente completando 24 anos agora, depois da Copa de 2002, cara. 2002, agora 26, 24 aninhos. Essa nossa geração... Já vai bater o recorde. Essa nossa geração que é mais velha, eu acho que ela é um pouco mal acostumada com Copa do Mundo, porque a gente chegou em 94, teoricamente, vimos a conquista, foi vice em 98 e ganhamos em 2002, né? Tanto que em 2006 a gente chamou o maior vexame, absurdo, tal, porque foi do jeito que foi 2006, né? Mas ainda teve momentos de, 2006, 2010, tinha um jogador... Eu acho que o Brasil podia ter ganho a Copa em 2010, cara. Eu sei que dava pra acreditar. Também porque tem o Felipe Melo pisando na... Não, tem toda a contusão do Elano, aquela coisa toda. O Elano muito bem. Era o melhor jogador da seleção, o melhor jogador da seleção em 2010 era o Elano. Então assim, tem isso todo. A gente tem o CIS, né? Mas a nossa geração costumou, cara, com o Ronaldo, o Rivaldo, Ronaldinho, Romário, era uma geração muito rica de talentos. 2006, né? Você tinha Ronaldinho, Kaká. O Quadrado Mágico, Adriano Imperador, tal. Você tinha banco Robinho no banco, cara, Cicinho voando no banco, tudo no banco, cara. Esses caras, Cafu e Roberto Carlos, lateral, e volta, continua sendo os caras. Então assim, a gente teve uma geração que ganhou muito pela seleção também, né? Mas, né, eu sinto pro torcedor, agora a gente tem que buscar uma alternativa. Eu acho que o Dorival vai acabar rodando, não agora. Eu acho que o Edinaldo Rodrigues, que inclusive a gente tem que citar, foi reeleito presidente da CBF por aclamação, tá? Todo mundo que você vê seu presidente falando, olha só, ele tá peitando a CBF, tudo puxa saco, tá? Todos. Não sobra um, tá? Todo mundo apoiou a reeleição dele. Pouquíssimos não apoiaram, tá? Talvez a Federação Paulista, tem alguns clubes aqui, se eu não me engano, Santos e Corinthians e mais uns 2. Só. De resto, todo mundo apoiou. Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Vasco. Todo mundo apoiou. Todo mundo que critica. Nossa, o calendário é um absurdo. Nossa, a arbitragem da CBF é um absurdo. Né? A Leila disse que
Inclusive, a Leila falou que a promessa de apoio foi porque ele falou que vai dar aos clubes a liberdade de criarem uma liga. Já estão fazendo isso, Leila. Não precisava do Edinaldo E falar. precisa Olha, do Edinaldo? pois é. Mas enfim, o Edinaldo foi eleito por aclamação um dia antes do jogo contra a Argentina, porque ele sabia que podia dar ruim e a repercussão iria toda pro jogo. E é isso que está acontecendo. Vai continuar esse cara, mas se bem que não ia mudar nada. Iam criticar, mas não ia mudar nada. Então o Edinaldo está garantido até a próxima eleição aí da CBF e pode dar a ele mais uma eleição ainda e ele ir até 2034 como presidente da CBF, tá bom? Então a gente reclama, a gente fala que precisa melhorar o calendário, mas os clubes que tanto falam sobre isso são anuentes e apoiam esse tipo de decisão, tá? Tá com esse papo aí depois desde o 7x1. É só o novo agora treinador. Tem que ter uma reviravolta. Desde o 7x1, não, o futebol brasileiro tem que ser reestruturado porque está defasado em relação aos outros. E quem que mudou do 7x1 pra cá? E só com relação a novo treinador, eu acho que o Dorival fica até o meio do ano e o Ancelotti será o técnico da seleção, sim. Ele tá saindo do Real Madrid, tá? Ele tá em fim de contrato. Vaza. Fernando Diniz, tá desempregado. Só tem jogo agora dia 4 de junho. Então o Dorival pode ser demitido agora. Não precisa Equador e Paraguai. Não precisa nem segurar, já pode demitir agora. Já 4 de junho já poderia ser o Ancelotti, que acaba em maio o contrato dele. Bem que ele vai pro Mundial, provavelmente, né? Pelo Real Madrid. Mas enfim, também. O Brasil já tá na Copa, gente. Não é isso que vai tirar o Brasil da Copa. Não é isso. Acho que isso nunca foi uma preocupação, né? Acho que o momento mais preocupante foi quando foi em 2002. Parecia que ia dar ruim mesmo. Mas agora, por mais que não jogue bem, essa preocupação não existe, não. Exato. Agora eu quero saber a sua opinião, tá certo? Vai lá Quem na deve ser o novo técnico da seleção brasileira? Pois é. Deixe sua opinião nos comentários. Faz o cocô. Curta, comente, compartilha. É muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo para todos. Até a próxima.